Olá pessoal, cá estamos nós mais uma vez, professor Aldeni aqui. Se vocês escutaram um barulho de fundo, alguém trabalhando numa máquina ali próximo, e aí tá vindo algum ruído. Vamos para a nossa aula de hoje, né? Deixa eu ficar pequenininho aqui no canto, tá bom? Já estamos aqui, acredito que já está apresentando aí para vocês. Física das radiações, só ver um negócio aqui, teremos seguir. Física das radiações, nosso assunto de hoje, tá bom? Nossa aula 2, parte 1. Trazer alguns conceitos básicos aqui para vocês. Física das radiações, né? Só dar uma... É uma parte da física que estuda os materiais radioativos, como vocês observam aí. Estuda a interação da radiação ionizante com a matéria, os resultados, tá? Vem estudar também transferência de radiação, né, para o meio, radiação ionizante, não ionizante, poder de penetração em alguns materiais. Os tipos também, onde encontramos os tipos de seus tipos. A gente perceber os cuidados que deve se ter com esse tipo de radiação, devido, se for radiação ionizante, né? Ela é muito perigosa. Tá. Ainda continuando com algumas definições, alguns conceitos. Diz respeito, né, a física da radiação, diz respeito à interação, processo de interação da radiação com a matéria. Aí tem vários tipos de radiações, partículas carregadas, partícula alfa, raios cósmicos, decaimento radioativo. E aí a gente tem aqui, deixa eu ver se eu ligo bem aqui, esta canetinha só para vocês observar. Temos aqui partícula alfa, temos aqui radiação beta, radiação gama, e a radiação gama é interessante que ela é uma onda eletromagnética, né? O núcleo aqui de um átomo. Efeitos biológicos, que pode interferir na sequência, né, do DNA. Mas o que é radiação? A energia transportada de um lugar para outro. Isso é radiação no espaço, né? Pode ser também radiação em sua definição mais simples, a emissão de energia por uma substância qualquer. Fluxo de energia ou partícula que pode ionizar certos materiais. Vamos aqui para o tipo de radiações. Radiações eletromagnéticas. E aí é interessante a gente observar esse grupo. Raios rádio, micro-ondas, luz visível, raio-x, entre outras. São constituídas de campos elétricos, como aqui, ó, campo elétrico, e campos magnéticos, aqui a letra B aqui. E eles estão aqui em forma perpendicular, que se propagam com velocidade constante, c, no vácuo. E essa velocidade é interessante, que é a velocidade da luz. Na segunda metade do século XIX, o físico e matemático escocês James Maxwell, nesse moço, ele falou que carga elétrica em movimento dá origem a campos elétricos e magnéticos. E esses campos se comportam como uma onda. Então, temos a junção do campo magnético, o campo elétrico e magnético, e a junção dele, uma onda eletromagnética. E aí, tem mais um conceito, né? Seja no vácuo, no ar, uma onda eletromagnética se propaga com velocidade de 300 mil km por segundo. Essa é a velocidade da luz. Ele deduziu que a velocidade da luz, né, a velocidade da propagação de uma onda, melhor dizendo, ela coincide com a própria velocidade da luz. Velocidade que chama velocidade c, 300 mil km por segundo. E aí é dado uma frequência, né? A onda é dada pela sua frequência, lambda, comprimento de onda, v, velocidade dessa onda. E a energia em função da frequência é igual a hf. E aqui a gente agora temos partícula ou radiação corpuscular. Aí não temos mais aquela questão de uma onda, né? Mais partículas. Vamos tentar entender melhor. Constituída de feixes de partículas elementares, núcleos atômicos. Aí pode entrar elétrons, partícula beta, né? Prótons,
nêutrons, deutérios, partículas alfa, partícula bem mais pesada, etc. Tá? A energia propaga-se através de partículas atômicas ou subatômicas, possamos dizer assim. E ela possui uma alta velocidade. Ela não é tão próxima com a velocidade da luz, mas ela chega a uma boa velocidade. E é dado por isso aí, energia, massa V quadrado. Energia cinética dela. Tá? Fonte de radiações. Vamos ver essas fontes. Radiação não ionizante, ela é uma modalidade de radiação que ela é baixa frequência, ou seja, ela não é tão prejudicial, digamos assim, né? Mas ainda existe, se exige delas alguns cuidados. Por exemplo, a radiação ultravioleta é radiação emitida pelo Sol, existe na luz solar, radiação ultravioleta. Então, mesmo assim é preciso ter cuidado, né? Não é uma considerada ionizante, mas uma, talvez um tempo muito grande de exposição pode ser prejudicial. E a radiação ionizante? Temos ela aqui. Radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para remover elétrons dos átomos, criando então os íons. Fontes naturais são os raios cósmicos. Quer que os raios cósmicos, quando ele atinge um átomo, ele desmonta aquele átomo, né? Ele quebra, arranca nêutron dele, próton, né? Tem um espectro eletromagnético que vocês podem observar aqui. Aqui eu tenho a frequência, né? Ondas por segundo, oscilações por segundo, né? Em hertz, a frequência em hertz. Temos aqui em cima o comprimento da onda, né? E o que mais importa aqui pra gente é onde estão situados alguns grupos aqui, ó. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, né? Micro-ondas aqui estão esse equipamento radar. Para trás aqui, em ondas de rádio, aí tem estação de rádio, TV, né? A gente tem aqui rádio AM, FM. Aqui a gente tem uma luz visível, e ela está mais ou menos aqui, ó, em torno de 10 a 14 Hz, frequência já bem alta. Aqui é onde conseguimos enxergar. Essas outras radiações, a gente, felizmente, nosso olho não consegue captar. E aqui temos ultravioleta. Praticamente daqui para trás, a gente tem radiação não ionizante, para frente são radiações ionizantes. Temos aqui raio-x ionizante, né? Raios gama, como observado aqui, raio-x, e temos esse sinalzinho de radiação de elementos radioativos, tá? Esse sinal aqui, ó, vocês estão observando de elementos radioativos, tá? Pode estar observando melhor, parando o vídeo e olhando direitinho. E é interessante falar sobre a radioatividade. A habilidade de emitir radiação é medida em desintegrações por segundo, por tempo, digamos assim. A gente pode ser por minuto, por segundo, aí depende muito. Vamos ver alguns conceitos mais para frente para a gente entender melhor. Capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas, né? Por exemplo, um material que emite radioativo pode emitir uma partícula, radiação gama, então ele emite uma onda eletromagnética. Partícula alfa, se for partícula, pode emitir uma alfa ou uma beta, né? Desintegrações por segundo. Tá? 1 Curie, 3,7 vezes 10 a 10 desintegrações por segundo é uma medida da radioatividade. 1 Curie é 3,7 vezes 10 a 10 becquerel. Becquerel por quê? No sistema internacional usa-se o becquerel, que é uma desintegração por segundo. Conhecido assim, ó. 1 Beck é igual a 1 dps, uma desintegração por segundo. A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista Henri Becquerel, era um francês, ao estudar a fosforescência, né, luminância de alguns materiais. Ele estudou, por exemplo, esse material absorve luz. Ao absorver luz, então, depois que eu retiro aquela luz, ele passa a emitir radiação em forma de luz visível. E Becquerel questionou se tinha alguma relação com os raios-x, né? Ele queria saber se alguns materiais que emitiam essa fosforescência, se eles tinham se tinha algo parecido, algo semelhante, alguma relação com os raios-x. Tem um raio-x aí de uma pessoa.
Becquerel colocou alguns cristais de rocha em cima de uma placa fotográfica e expôs ao sol. Só que ele, às vezes, ele via que produziam as imagens muito ainda fraquinhas em comparação com o raio-x, né? Ele planejou uma vez colocar no sol, né, deixar exposto ao sol certos materiais que tinham composto de urânio, chamado de uranil sulfato de potássio, deixar o sol exposto por muito mais tempo, num dia bem quente. Mas ele não conseguiu. Como até coloquei para vocês aqui, tinha dias estavam nublados, ou seja, vários dias. Ele tentou uma vez, estava nublado. Tentou outra vez, estava nublado. Ele guardou esse material. E aí ele guardou esse material dentro da gaveta. Ele observou que mesmo no escuro e guardado, sem precisar do sol, os sais causaram um escurecimento de uma placa fotográfica, mesmo embrulhado em papel preto, como mostrado aqui nessa imagem. E ele ficou meio intrigado com isso, né? Não precisava do sol para produzir a fosforescência, e aí como é que essa coisa acontecia, né? Ele descobriu que os sais de urânio, né, produzem radiação invisível. Mesmo mantido no escuro, ele observou que as emissões ocorriam, né, aconteciam espontaneamente e ficavam registradas na placa fotográfica da época. Essas emissões ficaram conhecidas como os raios de Becquerel. Posteriormente passou-se a denominar de emissões radioativas. Estudos posteriores deixaram claro que essa radiação era algo novo, não tinha nada a ver com o raio-x que ele imaginava. Tinha alguma relação. E aí só um conceito que essa propriedade foram chamados de elementos, os fenômenos foi denominado radioatividade, e os elementos que apresentavam essa propriedade foram chamados de elementos radioativos, que emitiam, né, de alguma forma radiação. O Rutherford, né, Ernest Rutherford descobriu os compostos de urânio e produz três tipos de radiações. Esse moço aí. E ele separou radiação alfa, beta e gama. Aí eu trouxe aqui um sinal, né, sinal de radiação ionizante. Radiação alfa, constituída de dois prótons, dois nêutrons, é um núcleo de hélio. Tá? O núcleo de hélio é composto de dois prótons e dois nêutrons. Aí, por exemplo, o rádio, ele vai se transformar, se desintegrar, né? Ele vai emitir radiação e ele vai se transformar em radônio, porque ele vai perder aqui dois prótons, ficando só 86. Aqui, ó. E ele perde dois prótons, dois nêutrons, então ele perde massa 4. Como mostra aqui, ó, massa 4, a quantidade de prótons 2. Quando ele emite uma partícula alfa, ele se transforma em radônio. E aqui tem o exemplo aqui do átomo se desintegrando, emitindo uma radiação, e essa radiação, quando isso acontece, ele emite uma partícula alfa. Tá? E só pode mostrar que essa alfa é um núcleo de hélio. Radiação beta. As partículas beta são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo. Tá? Um nêutron pode se decompor em um próton e um elétron, e um antineutrino. O elétron, a partícula beta e o antineutrino são emitidos. Então vejamos aqui. Ó, veja aqui que tem um elemento, número Z. E quando esse fenômeno acontece, o que acontece? Ele vai aumentar a quantidade de... O número atômico aumenta em 1. Vamos ler aqui. Ó. Assim, ao emitir uma partícula beta, o núcleo tem uma diminuição de um nêutron e o aumento de um próton. Né? O nêutron se desintegra, ele perde um, ganha um próton e ele passa a ter essa carga. Como aqui do carbono. O carbono, de alguma forma, né? Ele não se sabe. Um desses se desintegra. E aí ele passa a ter 7 prótons agora. E aí não é mais carbono, vira nitrogênio. E aqui ele tinha 8 nêutrons. Né? Tinha 8 nêutrons. Um se desintegrou. Falei. Um se desintegra, não sabe a razão. Mas a maior razão é para que ele fique estabilizado, estável. E aí 6 vai para 7. Já é nitrogênio. E aí ele emitiu o elétron e o antineutrino. De forma que o número de massa, né, permanece constante. A radiação gama é um tipo de radiação, um tipo de radiação eletromagnética. E aí não é uma partícula. É altamente energético, tem uma frequência muito alta, conforme vocês podem dar. Está voltando no espectro eletromagnético observando. O cobalto aqui, ele emite uma gama
emite também uma beta, se transforma em níquel 60. Esta asterisco indica que ele ainda está um pouco ainda excitado, esse elemento. Então ele vai emitir mais uma gama e ele vai para um níquel mais estável, tá bom? E aí mantém a proporção, né? 28 menos 1 torna 27 o número atômico. Tá? E aqui 28 já é outro elemento químico. É só uma imagem para vocês terem uma noção. Aqui, ó, partícula alfa, beta, radiação gama em forma de raios gama. Cobalto 60 é o núcleo que decai por emissão beta e por emissão gama, como eu falei. Aí só uma imagem aqui da intensidade de penetração dessas radiações. Alfa, ela consegue aqui, é barrada por uma folha de papel. Radiação beta, ela atravessa a folha, barrada por uma chapa de alumínio. Radiação gama, barrada aqui por uma chapa de chumbo ou concreto. E até a próxima. Nos veremos na nossa próxima aula, nossa segunda parte, tá bom?